Olá, turma. Como vão vocês? Estão estudando bem? Então vamos lá, nossa segunda aula, né? Nosso segundo slide. Como você já me conhece, meu nome é Elienay Cardoso. Vamos dar sequência aí ao nosso segundo slide, né? Vamos buscar aqui, tá? Tá, então dando sequência aí à disciplina, né, de gestão ambiental, slide 2. A gente vai falar, entre outras coisas, sobre a gestão ambiental versus administração. Então, para iniciar esse slide, a gente faz a seguinte pergunta: por que fazer gestão ambiental? Qual é o nosso papel? Ou seja, qual é o papel do gestor ambiental na organização? Quando eu me refiro em organização, eu estou me referindo a todas as formas de empresa, né? Seja uma empresa privada, uma empresa pública, uma empresa rural, uma propriedade rural, uma instituição de ensino, uma escola, uma creche, né? Então, tudo isso são formas de organização. Como é que esse profissional, né, vai fazer a gestão ambiental? É uma dúvida que a gente tem, a gente vai tentar responder para vocês, tá? Primeiramente, durante a própria slide anterior, slide 1, a gente falou um pouquinho do processo histórico, né? E com isso surgiu a necessidade do ser humano organizar melhor suas diversas formas de se relacionar com o meio ambiente. Então, essa forma de relacionamento, de gerenciamento, é, digamos, o papel do gestor ambiental. Claro, para ele ser o gestor, ele precisa ter conhecimentos prévios, ter um bom entendimento de toda a área ambiental, como a gente discutiu na primeira aula. Por que isso? Porque a humanidade, as pessoas, né, a sociedade, a cada dia que passa, ela se torna mais consciente, né? Ela tem um melhor entendimento aí da questão ambiental. Ela está mais consciente principalmente porque a sobrevivência do planeta depende do nosso uso racional dos recursos naturais. De que forma a gente está lidando com o meio ambiente, né? De, de que forma nós estamos é, aproveitando e usando os recursos, né? Aí ele fala que o sustentável é se a gente está fazendo reciclagem, se a gente está trabalhando processos agroecológicos, de transição agroecológica, se a gente está consumindo ou desenvolvendo produtos orgânicos, se a gente está dando destino adequado ao lixo. Isso, entre outros, são algumas preocupações que podem, digamos, racionar e minimizar o uso das matérias-primas, né? E principalmente minimizar os impactos ambientais. Então, aqui tem um conjunto, digamos assim, de imagens que faz a gente pensar, faz a gente lembrar dessa questão ambiental. Por exemplo, essas discussões hoje já são, digamos, meio que comum, né? Consumo de produtos orgânicos. Mas é só produto orgânico? Não, da onde está vindo esse produto? Está vindo de uma propriedade que se preocupa com o meio ambiente, que não usa muito produtos agrotóxicos, não usa produtos químicos, né, digamos, para matar lá as pragas e doenças, e isso pode trazer um prejuízo para a gente. Né? A gente está procurando algum tipo de selo lá no produto, se tem algum produto com selo orgânico, né? A gente faz parte de uma rede de, de produtos ambientais, por exemplo, uma rede de produtos ecológicos, uma rede de, digamos assim, de sementes crioulas, uma rede de discussão ambiental, né? A gente enxerga a pecuária, por exemplo, como uma grande degradadora do meio ambiente, ou a gente está disposto, digamos, a nos sacrificar e comer, por exemplo, menos carne, menos animais, já que os animais em si, eles são um dos grandes atores aí, né, um dos grandes responsáveis aí pelo efeito estufa, né? É, nós estamos discutindo também a questão das queimadas, né, da destruição das florestas, a reciclagem. Então, quer dizer, há todo um cenário que podemos dizer que já fazem parte da discussão da comunidade, da população, né? Então, não é segredo. Então, a importância desse profissional, né, que entenda essa questão ambiental, que tem esse olhar,
é fundamental para a empresa, né? Porque a empresa ela pode se valer disso, de valer dessas oportunidades e oferecer lucro ainda para ela, né? Porque as empresas, elas, o objetivo dela é lucro, né? Então, ela pode, digamos assim, compatibilizar essa questão com o uso dos recursos naturais, né? Com o uso sustentável, né? Então, aí tem esse termo, gestão ambiental versus administração. E o que seria isso, né? Então, o termo administração ou gestão ambiental, eles são compreendidos como as diretrizes e atividades administrativas e operacionais. Ó. Então, digamos assim, elas têm a mesma finalidade, né? De trabalhar o contexto da própria administração da empresa e também da parte operacional, do uso daquele material, né? Do destino desse material, se ele é um material reutilizável, né? Então, a gestão ambiental, ela, digamos assim, ela tem um foco paralelo à administração. Só que ela vai administrar, digamos assim, a questão ambiental, né? Que também envolve o planejamento, a direção, o controle, a alocação desses recursos, tem recurso, né, para desenvolver esse trabalho, né? E outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, que é reduzindo, evitando, eliminando qualquer dano, qualquer problema ambiental que provoque aí para o meio ambiente e pelos humanos, né? Pelas pessoas, né? Pela empresa, né? Então, o gestor ambiental, ele tem que ter em mente que ele tem que planejar a ação que ele vai desenvolver dentro da empresa. Ele vai ter que criar o seu sistema de gestão ambiental, ele vai ter que fazer o documento, é como se fosse, digamos, um plano de negócio, como se fosse um plano estratégico. Então, ele tem que planejar, pensando em todos os processos para ele desenvolver uma boa gestão ambiental, né? Paralelo a isso, né, o gestor ambiental, ele, digamos assim, ainda tem uma outra responsabilidade, né? Porque não só o gestor ambiental, mas todos os profissionais, né, dentro da sua função, da sua profissão, ele tem responsabilidade, né? Responsabilidade ética, responsabilidade com a sua profissão. Então, a mesma coisa é a gestão ambiental, que a gestão ambiental, ela deve visar principalmente o uso de práticas, né, que garanta a conservação e preservação da biodiversidade, reduzir aí os impactos ambientais, entre outros, né, que valorizem e que trazem ganhos, né, para o meio ambiente e para a empresa também, né. Então, eu estou trazendo esse recorte que já é do outro slide para a gente reforçar essa ideia das práticas, né. Nós temos que pensar em ideias factíveis, em ideias realmente que a empresa possa desenvolver e que possa ter uma visibilidade para a comunidade. Essa visibilidade, ela inclui também a oportunidade, né? Então, é importante gerar algum processo que envolva a questão ambiental. Por isso que a gente fala em responsabilidade socioambiental. Né? Que essa questão da responsabilidade ambiental, da questão social, ela também é uma função do gestor ambiental. O gestor ambiental ele pode promover, ele pode auxiliar, aí, digamos assim, o dono da empresa, o presidente da empresa, o diretor, o coordenador, né, para que ele desenvolva atitudes que promovam realmente o desenvolvimento sustentável, né, que a gente fala muito da sustentabilidade, que desenvolve processos que pensem nas futuras gerações, que gerem riquezas no momento, né, para a empresa, que nós precisamos utilizar os recursos, mas também que nós pensemos nas futuras gerações. E a questão social, ela é aquele compromisso, né, que a empresa ela tem com a cultura da comunidade, com a forma que ela vai envolver essa comunidade, os moradores que estão próximos da empresa, aqueles moradores que são atingidos, porque muitas das vezes essa poluição ou algum impacto que a empresa gera, ela acaba sendo inevitável, ela vai atingir. Só que a comunidade, a empresa, né, o empreendimento, ele tem que estar junto lá na comunidade. Por exemplo, comprando algum produto que a comunidade produza, né, valorando, empregando pessoas ao redor da empresa, para justamente ter um contato mais próximo, mais direto com os moradores, com as pessoas, né? Para justamente dar esse feedback aí para a sociedade. E aí, claro, deixando aí o legado da empresa, o legado para as futuras gerações. Aqui nós temos um modelo, né, da Marlise, né,
de gestão ambiental, mas a gente pode, digamos, apresentar N modelos, né? Então, hoje em dia, muitos empreendimentos, muitas empresas vêm desenvolvendo estratégias, né, que têm dado muito retorno, têm dado muito sucesso para as empresas, né? Porque grandes empreendimentos, né, digamos, como a John Johnson, a, a própria Liquid Gas, né, a produtora de gás, e outros empreendimentos aí de sucesso têm implementado a gestão ambiental. Tá? Então, eu trouxe aqui um modelo, né, nós podemos contar com vários modelos, mas de forma geral, para se fazer um sistema de gestão ambiental, tem que se pensar e tem que entender um pouquinho dos processos, né, que envolve aí essa ciência, né? Por exemplo, entender um pouco da água, do solo, das poluições, para poder estar propondo e oferecendo aí a gestão ambiental para o empreendimento, né? Então, aí nós temos aí cercado nas gestões ambientais o processo, digamos, de estudo dos aspectos e do impacto ambiental. Obviamente, tem que ter planejamento, tem que saber fazer o estudo, analisar a estudo da comunidade, quais são os impactos que ela está causando, que ela pode causar, e como ela vai minimizar, né? Pensar numa matriz energética, né, sustentável, né, isso daí é fundamental, né, a produção desse produto que ela vai oferecer no mercado, né, como é que ela vai gerenciar o recurso hídrico, como é que ela vai, digamos, eliminar lá o seu resíduo, né? Como é que é o corpo receptor desse processo? Como é a emissão atmosférica? Será que ela vai emitir muito material carbono? Será que ela pode ter acesso aos mercados de crédito, né, para ela minimizar os impactos e ainda ter retorno financeiro? Como é que ela vai gerenciar os recursos hídricos? Então, são todo pode ser um processo único, né, um documentão, mas pode ser pequenos documentos, né, que vai retratar cada situação e aí vocês vão propor ideias, né, para aquele empreendimento, para ele, digamos, valorar com mais profundidade todo o processo ambiental. Lá no outro slide, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre, digamos assim, os produtos da bioeconomia, vamos falar um pouco, digamos, de produção mais limpa, que a gente vai, digamos, ter um olhar, vamos ter uma visão maior dessa questão. Aí eu estou colocando aqui, digamos, algumas sugestões sustentáveis, algumas ideias que a gente foi pegando assim, pensando de forma, digamos, aleatória, mas a gente sabe que tem N situações que a gente pode estar apresentando, a gente pode estar oferecendo, a gente pode estar sugerindo aí ao empreendedor ou à nossa comunidade, né, para a gente estar desenvolvendo, né? Então, a questão da emissão do carbono, ela é fundamental, né? Da gente pensar em estratégia para neutralizar emissões de carbono. Por exemplo, podemos propor a construção de um biodigestor ou utilizar o gás do lixo que é provocado pelo acúmulo de lixo. E assim a gente vai pensando, vai pesquisando ideias aí que minimizem essa emissão de carbono. Digamos assim, uma situação bem prática, né? Incorporar a rotina sem o uso do papel. Será que a gente consegue desenvolver isso? Porque aparentemente ela é mais prática, ágil, econômica, né? Porque ela não vai imprimir papel, não vai usar tinta, né? Então a gente pode muito bem fazer assinaturas eletrônicas e enviar documentos. Hoje é uma prática bem já costumeira, digamos, nos empreendimentos, né? Por exemplo, nos empreendimentos públicos está se trabalhando muito isso, né? Armazenar o documento lá, a documentação lá em nuvem, né? Criar lá, tem no próprio Google Drive, né? Ele é gratuito, mas tem uma capacidade lá, né? Mas pode também se contratar um serviço que vai reduzir ou eliminar o uso do papel, né? Outro processo também que a gente pode eliminar aí digamos, os copos plásticos. Isso daí é possível também a gente criar essa cultura dentro da empresa. E também, na hora da concepção, por exemplo, do produto, ou se ele já está concebido, né, pensar no ciclo dele, né, desde a questão do uso da matéria-prima, de onde é que vai, de onde vem essa matéria-prima, porque a gente sabe que os recursos naturais estão ficando escassos, né? Então tem que pensar de onde está vindo esse recurso. E na construção, na concepção desse material, pensar aí, por exemplo, o próprio descarte dele, que ele pode ser um produto que possa facilitar a sua reciclagem, ele pode novamente ser incorporado aí na cadeia produtiva, né? Então, esse processo do ciclo do produto, ele é bem importante, a gente vai abordar mais na frente um pouquinho, né, em outras aulas.
E aí, incentivar, né, os colaboradores, a comunidade, né, a fazer escolhas, digamos, conscientes, né? Por exemplo, dar preferência ao uso de matérias-primas mais fácil, que degrade menos o meio ambiente, que elas possam ser recicladas, né? E, inclusive, adotar, digamos, a prática de uso de mobiliário, né? Ou uso daquele material para outros processos, de forma que a gente minimize o descarte deles. E se caso a gente não ter alternativa, a gente usar materiais que seja de fácil descarte, que seja de fácil, digamos assim, de reciclagem, tá? E aí adotar, digamos, uma responsabilidade ambiental com valor, ou seja, adotar prática, adotar aquela cultura que a gente possa minimizar, possa economizar energia, por exemplo, eliminar os copos plásticos, como eu falei anteriormente, daqueles copos descartáveis que a gente usa, né? Então, imagine uma empresa que, digamos, use 50 copos por dia de copo descartável. Aí, pensa numa semana, num mês, né? O acúmulo daquele plástico que vai ficar de forma aleatória, digamos assim, de descarte dentro do meio ambiente. A gente passa na rua, a gente vê copo, a gente vê nos lixões grande quantidade de copo. Pode eliminar isso, criando uma cultura da gente trazer ou usar o nosso próprio copo, né? Então, essa é uma experiência que a gente está tentando implementar aí no FPA. E aí, principalmente, formar boas parcerias, né? Por exemplo, fornecedores que já pensam a questão ambiental, que já valorizam a questão ambiental, né? Por exemplo, é, consumir produtos ou contratar empresas que forneçam produtos, digamos que não degradem o meio ambiente, que valorizem nessa questão ambiental, porque já vai ser uma parceira que vai ter essa mesma ideia, essa mesma convicção nessa questão ambiental, né? Digamos, são alguns pontos, mas que eu coloquei de etc. aí, porque que há outras situações que a gente pode estar pensando, pode estar implementando dentro das empresas. Ideias, digamos, simples, mas de grande potencial aí ambiental ou até mesmo potencial econômico para a gente estar valorando o meio ambiente e gerando principalmente, né, lucro e riqueza para as empresas. Tá, e aqui a gente tem um vídeo, né, que vai falar melhor, vai retratar melhor, né, sobre esse modelo de gestão ambiental que a gente está pensando. É claro que eu estou falando agora de forma geral aqui, mas a gente vai trabalhar, quem sabe, no próximo bimestre, né, digamos assim, a ISO 14000, que ela certifica, né, os produtos ambientais da empresa, tá? Mas a gente vai ter esse momento e a gente vai nos aprofundar melhor sobre essa questão. Você sabia? O sistema de gestão ambiental nas empresas é uma estrutura com ênfase na sustentabilidade, ou seja, é um conjunto de diretrizes adotadas para a implantação de uma política ambiental que, além de trazer melhorias ao meio ambiente, agrega qualidade aos produtos, serviços e processos da empresa. Para uma boa implantação, seja na indústria ou prestadora de serviços, inicialmente são analisados os aspectos e impactos, mapeando as atividades da empresa que afetam o meio ambiente, para estabelecer controles e propostas de soluções a fim de minimizar estes impactos ou monitorá-los, para compor assim a política ambiental da empresa. Além disso, as empresas, através de um bom sistema de gestão ambiental, reusam sua matéria-prima e evitam o desperdício, diminuem o consumo de água e energia, adotam sistemas de reciclagem que diminuem o descarte inadequado de resíduos e transmitem a importância da sustentabilidade aos seus colaboradores. Como retorno, a qualidade dos produtos, serviços e processos da empresa aumentam, ela consegue reduzir seus custos com a reutilização de materiais que seriam descartados, além da empresa seguir conquistando novos clientes e fortalecendo os laços com os já consolidados. Mas como começar? Como consolidar as melhorias? As empresas estão cada vez mais em busca de demonstrar seu compromisso e organização com o meio ambiente e com questões sustentáveis. Uma forma de garantir um sistema consolidado e bem estruturado é utilizando a ISO 14001 como seu sistema de gestão ambiental, trazendo benefícios como o aumento da eficiência e produtividade da empresa, minimização do desperdício, melhoria da eficiência energética e muito mais.
Então, a gente agradece aí a oportunidade, tá bom? A gente possa refletir sobre esse tema, esse assunto. Podemos estudar mais. Leia o caderno de estudo, tá ok? E, mais uma vez, a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Espero que vocês estejam compreendendo, estejam entendendo, né? E essas videoaulas são um resumo, por isso há necessidade de a gente buscar mais material, ler mais assunto, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.